Ô, irmão João, tudo bem? Eu tava te procurando mesmo. Onde que você tava? Irmão Paulo, eu não posso falar agora, eu tô saindo pra correr. O irmão Jaquim disse que eu tô muito sedentário. Depois a gente conversa, tchau. Não, mas é super rápido, mas... Tá bom, eu falo com você depois, então. Ah, irmão João, você tá aí? Então, sabe aquela história a respeito dos Salmos 22 que a gente tava conversando? Então... Irmão Paulo, desculpa, eu não posso falar agora, ó. Eu tô ensaiando porque eu vou fazer parte da banda da igreja. Eu não posso falar agora, tá bom? Desculpa, viu? A gente conversa depois. Tá bom, irmão João, a gente fala depois. Irmão João, sabe o que é? Eu preciso do número do irmão Jaquim. Eu posso falar com você rapidinho, só pra você me passar o número? Ô, irmão Paulo, desculpa. Hoje eu tô super animado, que é o meu primeiro dia de trabalho e eu não posso demorar, não posso me atrasar. Me perdoa, viu? Fica com Jesus aí, a gente conversa depois, tá? A gente vai conversar, fica tranquilo. Tá bom, irmão João. A gente se fala depois. Existem momentos na vida que Deus vai te isolar para falar em particular ao seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Nós estamos vivendo na era da tecnologia. E essa mesma tecnologia nos permite resolver muitos problemas ou praticar muitas atividades dentro daquelas 24 horas. E às vezes nós passamos as 24 horas fazendo tantas atividades que chegamos ali no final do dia e temos a sensação de que faltou algo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado quando estamos ocupados demais resolvendo coisas da nossa própria vida e esquecemos daquilo que Deus quer que resolvamos dentro daquele dia. E quando você está ocupado demais, o próprio Deus, ele promove situações para que você fique quietinho num cantinho, isolado, apenas para ouvir a voz de Deus. Olha só, 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 9, aqui Elias, diz assim: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazeis aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício ou um vento, uma voz tranquila e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Nós estamos vivendo em uma época que a crise sanitária tem isolado a muitas pessoas. E aqui na história do profeta Elias, Elias estava em um tempo de muita atividade. Nós vemos Elias profetizando para confrontar o pecado. Nós vemos Elias subindo o monte para orar. Nós também vemos Elias caminhando no deserto, fadigado por estar chateado, porque na visão dele, tudo aquilo que ele estava fazendo não estava valendo a pena. E agora Deus promove uma situação dentro de uma caverna para ensinar a Elias que existem tempos que nós precisamos estar quietinhos dentro da caverna,
não para ouvir o terremoto ou não para ouvir um vento forte, e muito menos ali uma situação como uma coluna de fogo, mas para ouvir a voz mansa e suave do próprio Deus. Acredite, existem momentos na sua vida que Deus ele para tudo que está ao seu redor para que você ouça a voz mansa e suave do nosso Deus. E a caverna é um evento promovido pelo próprio Deus. Muitas pessoas não conseguem entender porque no passado elas faziam tantas coisas e agora elas não fazem nada. Quando Deus ele quer parar um servo dele para que este servo esteja mais atento às suas palavras, Deus ele faz. Elias era um homem cheio de atividades. E o versículo 11 vai dizer que o Senhor não estava no vento forte, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava naquele vento em formato de fogo, o Senhor estava numa brisa suave. A voz do Senhor é uma voz mansa e suave. É curioso, ao mesmo tempo que a voz de Deus é uma voz forte e poderosa, a voz de Deus, quando ela quer falar ao seu coração, é uma voz mansa e suave. E Deus ele promove situações para parar os seus servos por causa do propósito que ele tem na vida desses servos. Olha o que Deus faz na vida de Saulo. Saulo era um homem que tinha muitas atividades. Ele era um homem estudioso, fariseu de fariseus. E Saulo é um exemplo claro de que quando Deus quer parar um filho seu para que este ouça a sua voz, Deus o faz. Saulo era um homem zeloso na lei de Deus. E de repente ele ouve ali um grupo de pessoas dizendo que Jesus tinha morrido e ressuscitado e agora era o salvador de toda a humanidade. Saulo não aceitava essa nova teoria de que existia um homem que morreu e era salvador do mundo. Como Saulo ele não conseguia ouvir a voz de Deus através de uma pregação sincera e cheia de poder, Deus ele promove uma situação em que Saulo estava ali conspirando para matar os servos do Senhor. Saulo ele fica 3 dias quietinho no cantinho em sua caverna particular. Depois um discípulo chamado Ananias vai até Saulo e Saulo estava ali cego, não conseguia enxergar. Saulo também passou pela sua caverna para que ele ficasse quietinho e ouvisse a voz de Deus. E Saulo, também chamado de Paulo, se torna um grande missionário e apóstolo do Senhor. E ali ele passa a visitar muitas províncias para pregar a palavra de Deus. Em algumas ele estabelece igrejas e levanta ali servos do Senhor para cuidar dessas igrejas. Então ele passa a ser mais uma vez um homem cheio de tarefas. Mas o nosso Deus é especialista em isolar os seus servos quando ele quer falar algo em particular. E em meio a essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele foi preso em algumas vezes. E você provavelmente já ouviu falar sobre as cartas da prisão. E graças ao isolamento de Paulo através das prisões, nós sabemos que a salvação é pela graça e isso não vem de nós, é dom de Deus. Graças a esse isolamento, nós sabemos que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino de amor. Graças a esse isolamento, nós sabemos que em meio às dificuldades da vida, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Graças a essas cartas que Paulo escreveu na prisão, nós sabemos que é possível interceder por alguém, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa escrava, cativa, e demonstrar grande amor, mesmo quando nós estamos em tempos difíceis. E nós devemos louvar a Deus pelas cartas de Paulo escritas na prisão. Provavelmente se ele não estivesse isolado ali para ouvir a voz de Deus, nós não teríamos a carta aos Efésios, talvez não teríamos a carta aos Filipenses ou a carta aos Colossenses, talvez não teríamos a carta a Filemon, preciosidades que Deus revelou ao apóstolo Paulo em seus momentos de caverna. Será que assim como aconteceu com Elias e com o apóstolo Paulo, será que essas situações que têm acontecido na sua vida não são sinais de Deus para que você busque mais a Deus?
para que você vá para um cantinho isolado buscar mais ao Senhor? Por exemplo, como um filho rebelde que não consegue enxergar o amor dos pais? Ou de repente por um esposo que está preso no vício e não se rende ao Senhor, mesmo você orando por muitos anos? Será que essa situação financeira não está sinalizando para que você entre em sua caverna para ouvir a voz mansa e suave do nosso Deus? Será que esse tempo que você tem a mais, porque antigamente você trabalhava muito e agora não trabalha mais, será que esse tempo não é um tempo que Deus está te dando para te entregar revelações da parte dele? Eu espero que essa mensagem ela fique no seu coração. Provavelmente é uma resposta para que você entenda: nada daquilo que Deus faz e nada daquilo que acontece na sua vida é por acaso. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. E eu peço para você compartilhe essa mensagem com alguém, porque muitas pessoas nessa época de pandemia têm se desesperado e não compreendido os planos do nosso Deus para este tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Deixe o seu like no vídeo e que Deus abençoe a sua semana.